E agora, por fim, voltando aqui para o Brasil, mas não para falar de alguma ação específica, mas para falar com aquela notícia que geralmente a gente traz aqui no dia sobre Brasília, né, sobre o que está afetando política e tudo mais. E a gente teve uma notícia recentemente sobre a dívida de Cuba com o Brasil, uma notícia que é bem curiosa, porque o país diz que quer pagar a dívida com o Brasil, mas citou até mesmo um fator climático como impedimento, ou seja, Cuba aqui comunicando que até quer pagar essa dívida, mas deu aquela desculpa, né? Deu aquela desculpinha de que não vai pagar essa dívida, inclusive por conta de fator climático. O regime cubano, basicamente, manifestou para o governo brasileiro, né, a intenção de quitar a dívida que eles têm com o Brasil, mas apontou várias limitações aí para pagar no curto prazo. Se a gente contabilizar já os juros de mora, o débito de Cuba com o Brasil chega a 671 milhões de dólares. No câmbio atual, isso dá 3,3 bilhões de reais, dinheiro pra caramba aí, enquanto as parcelas a vencer, elas chegam a 525 milhões de dólares, o que dá 2,6 bilhões de reais no câmbio atual. Os valores ainda estão em fase de conciliação, né, entre as equipes técnicas, tanto do Brasil quanto de Cuba, aí, segundo os dados do Ministério da Fazenda. Além disso, eu destaco aqui que integrantes do Ministério da Fazenda e as autoridades de Cuba, né, se reuniram já no início desse mês de fevereiro, um encontro que marcou a retomada das discussões sobre a dívida que a Havana tem com Brasília, cujo atraso vem se agravando desde meados de 2018, ou seja, tem bons anos aí que Cuba tem atrasado essa dívida com o Brasil. O Ministério da Fazenda, inclusive, foi questionado pela imprensa e afirmou que representantes de Cuba reconheceram, né, a dívida, reconhecem a dívida, têm a intenção de pagá-la, mas aproveitaram ali esse encontro para ressaltar algumas dificuldades financeiras, como eu falei para vocês, inclusive algumas limitações que eles usaram para justificar tem a ver com fatores climáticos. Eles falaram que tem diversos choques externos que prejudicaram Cuba a pagar a sua dívida. Eu destaco aqui, né, que esse fator climático que foi citado com eles foi citado junto com vários outros pontos, né? Inclusive teve pandemia, teve os embargos americanos, né, que a gente sabe que é um ponto que o próprio governo, né, o regime cubano cita muito para justificar algumas questões internas, e também, como eu falei para vocês, as mudanças climáticas aí foram utilizadas pelo regime cubano para justificar esse atraso aí nessa dívida que para nós, na nossa moeda local, é uma dívida bilionária que Cuba tem com o Brasil. Então a gente deve ver aí mais atualizações sobre isso em breve. Como eu falei para vocês, ainda tem fase de negociação. Recentemente foram que os integrantes lá do regime cubano se reuniram aqui com os membros do Ministério da Fazenda. Se a gente tiver mais atualizações sobre isso, a gente traz aqui para vocês na live das 19 horas do Suno Notícias.